Numa viagem sem destino, no oceano vazio entre as galáxias, perdidos entre a poeira das estrelas, através das eras de cristal, perdidos no oceano vazio, Rigel, Yagar, Zeta, Tuban, NGC 253, orbitando entre as galáxias, viajamos com os cometas. Não temos lágrimas. Mercúrio, Terra, Urano, Plutão. Ao ritmo da compassada dança do universo, profetizamos a viagem. Orbitando numa viagem sem destino, perdidos. Somos filhos da eternidade, para além do tempo que corre em todas as direções. A nossa semente dispersou-se, alumiada pelas lantejoulas do infinito, mundo gelado. A nossa semente dispersou-se através das eras de cristal, através das eras de cristal deste universo ilha. Somos filhos da eternidade, perdidos nas trevas dos anos-luz, orbitando, orbitando na terra de Nhures, no oceano vazio, fragmentos, estrelas à deriva, nascidos de outrem, perdidos entre a poeira das estrelas, nascidos da escuridão, alumiados pelas lantejoulas do infinito, profetizamos o começo. Para além do tempo que corre em todas as direções, Alfa, Centauro, Andrómeda, Vega, Polaris, perdidos nos palácios da eternidade, Polaris, Riga, Sirius, Spiga, orbitando onde paira a lenda dos planetas, numa viagem sem retorno. Viajamos com os cometas, mundos gelados, sonhando com lugares onde nos abrigarmos. Não temos lágrimas. A nossa semente dispersou-se através das eras de cristal, explosões de sóis, explosões de estrelas. Viajamos com os cometas, perdidos nos palácios da eternidade, perdidos no oceano vazio, perdidos nas trevas dos anos-luz. Profetizais o começo, não tereis lágrimas, profetizais a viagem. Usado por muitos autores como palco de experimentação de novas formas de arte. Exemplo disso mesmo é a ópera a que vai assistir agora, onde a dramaturgia do espetáculo assentou quase na íntegra em texto eletrónico gerado por computador. No âmbito do Porto 2001, o Teatro Helena Sai Costa foi palco de uma ópera eletrónica, Alet Sator. O 2010 foi conhecer a tecnologia que fez parte deste espetáculo. Há, essencialmente, do ponto de vista técnico, três tipos de situações. Um são ficheiros áudio em computador, que são disparados na altura requerida pela peça e que foram, portanto, sintetizados previamente utilizando várias técnicas. A segunda camada são instrumentos que tocam ao vivo, tanto instrumentos acústicos como eletrónicos, mas ao vivo. E depois esses próprios instrumentos são transformados por via do computador.
nível de imagem, nós temos duas componentes. Uma componente multimédia e uma componente de vídeo. Como é que elas atuam no espetáculo? Tenho 4 câmaras no palco. Eu faço praticamente uma montagem em tempo real. Quase como uma televisão, controlo as 4 câmaras aqui. E essa montagem aparece projetada? Sim, mais um vídeo que dispara a imagem, de uma imagem já manipulada. Alet Sator decorre alguns anos após a explosão da Terra. Através da poesia, humanos e robôs travam batalhas de ideias loucas, esperando que a máquina pitonisa dite as soluções para o novo mundo que se avizinha. Este texto foi criado por Pedro Barbosa em conjunto com um sintetizador de texto, que através de algoritmos matemáticos desenvolve a ideia do autor. Depois de gerado o material verbal, foi-lhe dado o sentido dramatúrgico. O resultado da criatividade do autor e da máquina dificultou o trabalho dos atores. A maneira como as palavras são trabalhadas, digamos, se me permite a expressão, um pouco musicalmente, não é como se fosse uma partitura com palavras, faz com que, ou fez com que eu me tivesse apercebido que essa dificuldade de memorização tinha a ver com uma estrutura lógica ou combinatória, mais de base matemática ou maquínica do que uma estrutura assente em anexos de tipo mais psicológico, e daí a dificuldade dos intérpretes para conseguirem encontrar apoios, âncoras para memorizar um texto que tinha realmente uma estrutura, estou convencido, diferente. O espetáculo já não está em cena. Talvez em fevereiro, o grupo Esbufo Teatro volta a representar Alet Sator. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Paixonalite com psicanálise com arte e humor. Hoje temos encontro especial que se desdobra nas duas playlists aqui do canal, O Estranho e a outra, Vida na Arte, cada biografia é uma obra. Nós temos aqui o Luiz Carlos Petri e o Pedro Barbosa, e o nosso encontro de hoje é A Rota das Estrelas, uma conversa sobre a peça Alet Sator, de autoria do Pedro Barbosa, com participação do Luiz Petri. Bom, o encontro de hoje é um encontro de arte, mas, ao mesmo tempo, é um encontro sobre o universo, o ser humano, e ele é, digamos, o efeito final de um ciclo de encontros aqui da playlist O Estranho, intitulado Contato Extraterrestre Luso-Brasileiro, o relato de Pedro Barbosa. Então, não é necessário que vocês assistam os episódios anteriores do Contato Extraterrestre, aqui da playlist O Estranho, embora, quem quiser, seria muito legal acompanhar, onde o Pedro dá um testemunho insólito, com experiências fantásticas aí ao longo de mais de uma década, com o que seriam seres interplanetários, interdimensionais, teriam contato com ele aí, né? Então, o Pedro vai nos trazer hoje de que maneira essa peça, que foi desenvolvida em Portugal, né, foi apresentada lá em Portugal, né, de que maneira ela está conectada com essas experiências. Então, bem-vindo, pessoal, Luiz, Pedro, e Pedro, agora a palavra está com você, meu caro. Bem, se sou eu a iniciar o nosso debate, relativamente àquilo de que já falamos, o que me surpreendeu nesta relação entre o imaginário e a realidade foi realmente esta peça que foi apresentada em 2001 na Porto Capital Europeia da Cultura, em palco teatral, portanto depois acabou por ter música, um compositor, foi uma ópera, chamamos-lhe ópera eletrónica, porque tinha texto gerado por computador, música eletrónica, etc. Mas a temática central da peça, em que a sala era, ou deveria ser, se houvesse orçamento para isso, uma simulação de uma nave espacial que ia resgatar os sobreviventes de um desastre planetário que destruiria a Terra, em busca de um planeta habitável. Portanto, era uma viagem cósmica, digamos, era um espetáculo de ficção científica, digamos assim, mas
como é que é dizer, que ocorria depois da iminência em que sempre estivemos de um desastre que destruísse, da chamada guerra final, não é? Bom, esta temática tinha a ver com aquilo que na ufologia muitas vezes se chama a Operação Resgate, por um lado. Por outro lado, aquilo que o meu imaginário depositou na peça foi, digamos assim, uma espécie de antecâmara das minhas vivências, digamos, de caráter extradimensional ou extraterrestre, que começaram numa viagem à Amazónia, precisamente 2 anos depois, em 2002, até agora. Portanto, foi disso que falamos nas nossas lives anteriores. Mas o mais paradoxal para mim não foi tanto esta peça, como aliás outras obras minhas anteriores, mas esta sobretudo, ser uma espécie de antecâmara, uma espécie de alegoria que me preparou para aceitar essas vivências de uma forma muito mais fluida. O que mais me surpreendeu foi aquilo de que falamos numa das lives anteriores, creio que na segunda ou terceira, que foi um amigo meu, o Miguel Quaresma Brandão, que é estudioso dos Códigos da Torá, ter descoberto que nos Códigos da Torá o meu nome e o do meu contacto na altura, Adeni Sabá, apareciam na Torá. E apareciam N vezes. Ele diz que o nome Barbosa e Adeni aparecia cerca de 200 e tal vezes, mas em que capítulo? Na parte que dizia respeito à Arca de Noé. Ora, a peça realmente era uma espécie de alegoria a uma Arca de Noé cósmica. A Operação Resgate é algo parecido com isso. Claro que isto perturbou-me, não é? Por saber que aquilo que eu vivenciei, tanto o meu nome como o do meu contacto, estavam na Torá, e isto levou-me para questões que têm a ver com o livre-arbítrio, planificação, ou se quiserem, a relação entre o determinismo e o acaso, porque esta peça baseava-se em texto gerado por computador, num sintetizador textual, que eu programei de forma aleatória, portanto, o texto era gerado aleatoriamente, e aleatoriamente fazia sentido. Este jogo entre o acaso e o determinismo, para mim, sempre foi algo que esteve presente em todo o meu trabalho literário, mas ao mesmo tempo foi perturbador ver que a realidade da minha vivência funcionava da mesma forma. E então, para iniciar, digamos assim, um possível debate, depois em que eu gostaria de ouvir os meus 2 amigos psicanalistas para dizerem como é que esta relação entre o imaginário e a realidade pode ser interpretada do ponto de vista da psicanálise, eu gostaria só de deixar aqui 2 frases curiosas de 2 cientistas, o Einstein e o Stephen Hawking, que estavam, digamos assim, em posições diametralmente opostas no que diz respeito ao determinismo e à liberdade, ao livre-arbítrio, em que aquela frase famosa do Einstein contra a teoria quântica, dizendo que Deus não joga aos dados com o universo. Portanto, ele nunca aceitou bem os teóricos da física quântica, porque ele concebia o universo dentro de um prisma baseado num determinismo, não digo mecanicista, mas de certo modo numa filosofia mecanicista. E o Stephen Hawking tem uma frase mais curiosa ainda, que é uma réplica ao Einstein, que eu vou ler. Diz ele: Deus não só joga aos dados, como os atira por vezes para lugares onde eles não podem ser encontrados. Ora, esta realmente é a nossa busca permanente. Irmos buscar à procura dos dados que estão escondidos. Isto é um jogo do gato e do rato terrível, e a ciência, no fundo de contas, anda a jogar aos dados nesta brincadeira permanente há séculos, ou há milénios, não é? Pronto, portanto, fica aqui uma deixa para prosseguirmos no nosso diálogo. Sim, quando você fala de toda a sua experiência, né, Pedro, e ao mesmo tempo traz a peça, né, a Alet Sator, né, que foi
escrita, né, desenvolvida e exibida, a questão de 20 anos atrás, né, dá justamente um efeito contrário ao que em psicanálise a gente chama de après-coup, né, que em francês quer dizer, seria alguma coisa como o a posteriori, né, o só depois, né. Por que o avesso disso? Porque é como se o seu imaginário, né, imaginário no sentido de imagens, né, o seu campo, vamos dizer assim, energético, né, pulsional, simbólico também, ele antecipasse temporalmente um conjunto de experiências insólitas, né, que tem a ver com o que você chama de exossemiótica, com a interação com esses seres, né, para evitar uma catástrofe, né? Você comenta que os seres antarianos são seres de amor, que eles têm uma agenda pacífica e progressista, e que, de alguma maneira, eles teriam uma relação com você para que você veiculasse algo do amor no mundo, né? E os seus livros e a mensagem do amor, da salvação da humanidade, pudesse se dar através de você, né? E é justamente disso, pelo que eu estou entendendo, que trata o Alet Sator, onde há um cenário trágico, um mundo pós-apocalíptico, né? Pelo que eu estou entendendo, em que haveria uma salvação da humanidade dentro dessa barca de Noé cósmica, né? Em que as pessoas seriam levadas a um outro plano. Então, me parece que tem uma sincronicidade de tempos, né? É muito interessante, né? E que nos traz à tona justamente a ideia de uma premonição, a ideia de que em que medida nós traçamos ou não o nosso destino. Se nós fôssemos resgatar Freud, né, a gente vai ver que Freud sempre bota isso na conta do inconsciente, ou seja, uma pessoa que sonhou com uma determinada situação e aí no dia seguinte essa situação acontece, digamos que não é sempre que dá para explicar dessa forma, mas a tendência é, bom, esse déjà vu seria uma antecipação imaginária de um desejo que ela fez realizar sem se dar conta na sua própria vida. Ou seja, há um determinismo do inconsciente na produção dos acontecimentos, mas obviamente que no freudismo ou na psicanálise esse inconsciente é considerado como uma instância intrapsíquica ou uma dimensão intersubjetiva ou como uma estrutura de linguagem e, portanto, não há até onde eu sei uma leitura ou esotérica, ou metafísica, ou quântica, ou mística, do quanto esse inconsciente poderia ultrapassar essa fronteira individual ou intrapsíquica. Então, é justamente a gente está num terreno estranho aqui, mas que justamente interessa a psicanálise e, ao mesmo tempo, não tem a pretensão de usar a psicanálise como uma ferramenta tautológica, assim como algo que encerra propriamente um saber sobre o humano e sobre a vida. Você mesmo citou dois autores de peso, o Hawking e o Einstein, né, que são cientistas que têm posições diferentes. Então, de alguma maneira, é psicanalítico isso, os nossos encontros, por quê? Porque dá voz ao Pedro, sem julgar se ele está certo ou errado, mas, digamos, ouvi-lo com respeito e entusiasmo, né? Acompanhando, né, toda a narrativa e a importância que isso tem para ele, né? E, ao mesmo tempo, vendo o quanto isso se desdobra na arte, e aí tem o espírito da psicanálise, que é a escuta do sujeito e do quanto a gente pode, digamos, deixar o coração aberto para o enigma da existência. Então, a estranheza desses encontros, ela é psicanalítica porque ela é, desde os primórdios da psicanálise com Freud, a escuta de um inconsciente. O que é o inconsciente, eu não vou fechar aqui, deixemos em aberto. Pode ser o desconhecido, né? Pode ser esses dados que são arremessados por aí, que a gente tenta buscar incansavelmente. Não sei se um dia a gente vai encontrar a resposta final. Se me permite, eu vejo o inconsciente, não do ponto de vista psicanalítico, mas na minha perspectiva hoje,
como uma espécie de GPS daquilo que é chamado o arquivo acástico, que está, digamos assim, no nosso ADN profundo, no nosso inconsciente, ainda que muito abafado, não é? Portanto, há pequenos fragmentos que vêm ao consciente, outros estão lá, mas de certo modo o arquivo acástico possivelmente está no nosso interior. Estamos, digamos assim, bloqueados nesse acesso ao arquivo acástico, ou se quisermos ao inconsciente. Portanto, aqui a psicanálise também ajuda, a meu ver, a fazer esta conexão entre a consciência e aquilo que eu chamo o nosso arquivo inconsciente, não é? E eu tenho certeza que, por exemplo, se nós tivéssemos um junguiano aqui entre nós, daria mais, digamos, talvez mais material ou uma discussão até mais sofisticada acerca disso, porque Jung trabalha com a ideia dos arquétipos, de um inconsciente coletivo, e, por exemplo, a gente sabe que tem físicos como o Amit Goswami, que é um místico, né? Que ele acabou resgatando o misticismo do pai hindu dele, depois de um certo momento da vida dele, e ele resgata muito nos textos dele o Jung, a obra do Jung, né? Dizendo que o Jung fazia viagens astrais, né? Ele tinha todo um estudo sobre parapsicologia, um interesse sobre parapsicologia, coisa que em Freud tendia a ficar mais murchado em função do racionalismo científico, né? Que o atravessava muito, né? Sim, tanto quanto sei, o próprio Jung teve uma experiência de quase morte que foi determinante para essa perspectiva que ele depois teve, mas aqui também me parece que seria interessante referir um outro aspecto. Enfim, nos livros que publiquei, um deles, neste caso um ensaio sobre o imaginário, em que tentei compreender, à luz mais de do que eu chamaria uma epistemologia da arte, chamei-lhe cognição estética, ou gnose-estesia, ao conhecimento do real através do imaginário artístico. Portanto, havia, digamos assim, a gnose-estesia não se opõe ao conhecimento científico, são complementares, mas digamos, numa via simbólica, o outro numa via sígnica. Nesse livro, curiosamente, eu hoje vejo, o próprio título era Metamorfoses do Real, mas Metamorfoses do Real tinha a ver já com um arquétipo que é aquilo que está na teoria dos mundos paralelos, que hoje alguns cosmólogos começam a teorizar. E possivelmente iremos falar na versão hipermédia da Alex Sator, da Rota das Estrelas, enfim, em espelho, em que trabalha com o Petri, em que o próprio esquema era uma viagem virtual por vários mundos paralelos através de portais. Portanto, aqui o que me surpreende é como o nosso imaginário no plano artístico vai, de certa maneira, trabalhar arquétipos que a ciência trabalha de outra forma, na chamada teoria dos mundos paralelos. Portanto, à distância de quase 30 anos, eu vejo esse título desse livro sobre a cognição estética ou artística, a gnose-estesia. O título era Metamorfoses do Real. Na realidade, eu via a construção de mundos imaginários pela ficção, pela arte, como uma viagem imaginária por mundos paralelos, por mundos possíveis, melhor dizendo. Eu baseei-me na teoria dos mundos possíveis, neste caso, não é? Sim, e digamos que na psicanálise é uma discussão também até que ponto nós vivemos um determinismo do inconsciente ou nós fazemos as nossas escolhas e criamos um rol de possibilidades. Eu já ouvi psicanalistas dizerem que nós, por exemplo, somos muito previsíveis. Nós sentamos do mesmo jeito, falamos sempre as mesmas coisas, temos sempre as mesmas queixas, né? Se a gente for pensar, né, por que que eu sou assim, tanto do ponto de vista biológico, português, por exemplo, eu não escolhi falar português, simplesmente eu nasci no Brasil, falo português do Brasil, né? Tem os hábitos daqui, a culinária, as coisas que eu como, o que eu leio, né? Existe uma série de materiais, né, simbólicos, humanos,
biológicos, coisas que nos atravessam, que nós não temos escolha, digamos que é uma macroestrutura que a gente tem que lidar. O que dentro disso existe de liberdade? É uma ilusão? Não é? Ou qual é a liberdade que a gente tem? Eu acho que ela existe, mas eu diria que ela é bastante limitada, Uhum. sobre vários aspectos, né? Uhum. Então, digamos assim, nós somos o quê? Bonecos criados por uma instância superior, nós somos um reality show e tem alguém assistindo a gente que nos deu uma falsa percepção de autonomia, uma consciência que é mero reflexo do gozo dessa entidade, né, que nos contempla. Eu acho, bom, eu não tenho como provar que não, mas me parece muito insólito isso também. Eu gostaria de acrescentar alguma coisa, pode ser? Uhum. Então, vocês falaram de duas personagens extremamente importantes no século XX, o Stephen Hawking, que se contrapõe em alguns aspectos a Einstein, né? Ah, acho que é interessante. Ah, assim, e existe uma coisa que é ser dominado pela sociedade da era da reprodutibilidade técnica e do espetáculo. E o Einstein, por exemplo, o Stephen Hawking também fez um pouco disso, mas de um modo diferente, né? A gente diz assim, em algumas áreas, que o Einstein era uma espécie de garoto propaganda de algumas coisas, né? Então, um personagem público, barará, muito famoso, todo mundo, barará, barará. Então, isso leva ao que ele diz é super importante. Mas havia, por exemplo, outras personagens extremamente importantes e reconhecidas no mundo científico. Eu estou falando como topólogo, né? Aqui. Eu tenho formação na área da filosofia, na área da psicanálise, na arte e na topologia matemática, né? E um dos caras muito interessantes é o Hermann Weyl. O Hermann Weyl não era um garoto propaganda, mas dentro do universo científico, matemático, ele era considerado uma sumidade, extremamente premiado, etc. e tal. E ele era uma pessoa que vinha de uma tradição filosófica e matemática muito importante, foi aluno de Edmund Husserl e tal. E ele vai dizer algumas coisas assim muito interessantes, como por exemplo, acredito que deixando de lado minha própria natureza peculiar de trabalho científico, existe na própria matemática, em contraste com as disciplinas experimentais, uma personagem muito mais próximo do da arte criativa e livre. Uhum. E aí ele tem uma outra frase que ele diz: o mais profundo de nós, no inconsciente, produz a liberdade criativa do qual precisamos. Então ele conhecia Nietzsche. Sinto muito, eu não consigo retroceder. Nietzsche, Freud, é a Siri, né? Nietzsche, Freud e outros autores. E ele acreditava na potência inconsciente da criatividade. Infelizmente, alguns psicanalistas, que na verdade são empiristas disfarçados, vêm a dizer esse tipo de coisa tão besta, né? Porque Freud jamais faria isso. Né? Essa é a minha visão do contexto. Então eu acho que Qual coisa tão besta, Luiz? Eu me perdi um pouco no... que tu falou da questão do seu jeito determinado e tal. O determinismo em Freud, ele é estocástico e ele é somente a partir da regulação de um próprio sujeito, né? Não tem como estandartizar, porque se estandartizar isso vira TCC ou então neuropsicologia, né? Essa coisa assim, né? Inclusive, hoje eu estava lendo um texto do Freud sobre a feminilidade, onde ele diz exatamente isso, da imprevisibilidade do desenvolvimento da própria libido do sujeito, né? Que é sempre algo detalhado, específico, individual.
Mas assim, eu acho que essa coisa, o Alex Sator é um trabalho extremamente fulcral, a peça de teatro, né? Desenvolvida por Pedro e pelo Sintest, que é um programa que ele desenvolveu junto com o Pedro, como é que é o Nuno Maia? Não, o Tive vários colaboradores, mas inicialmente foi com o Abílio Cavalheiro, depois com o José Cavalheiro, Torres, isso. depois Sim, com o sim. José Torres, sim. Sim, sim, sim. É. Então, e uma metáfora que eu sempre disse para o Pedro, que era a seguinte: o Sinteste, que fazia o embaralhamento das palavras e produzia aquelas sintaxes e aquelas frases, por exemplo, ofereço-te um nome, que me marcou muito, né? Era uma representação, era uma expressão e uma extensão da própria mente do Pedro. Então, aí eu acho que seria legal, Luiz, o Pedro ele poder agora explicar um pouco mais como é que foi então esse processo de criação e de desenvolvimento da peça, já que a peça não está inteiramente disponível, né, aqui no vídeo. Da onde veio essa inspiração? Por que a Let's Sator, que seria Rota Stella, né, Rota Stella ao contrário, né? Quer dizer, Rota das Estrelas, por isso o tema do nosso vídeo, só para explicar, né, da onde vem esse termo, né, Alet Sator. Acho que seria legal isso, Pedro, né? Porque aí, como a gente está falando sobre determinismo, livre-arbítrio, da onde veio isso? A gente pode começar por aí, o mapa do tesouro comece aí, né, na sua inspiração. Pronto, a nossa vida e a minha também sempre é feita de um conjunto de casualidades que depois nós reinterpretamos retrospectivamente e as casualidades acabam por ganhar sentido. O Alex Sator, a peça em si, nasceu de um trabalho prévio de quase 30 anos de poesia gerada por computador, que eu chamei ciberliteratura. Na altura não havia ainda a ideia de cibercultura, porque foi muito antes da internet. Uma aluna, isto aconteceu na ESMA, Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, uma aluna que tinha uma companhia de teatro, veio ter comigo quando se preparava o Porto Capital Europeia da Cultura para fazer uma espécie de recital de poesia eletrónica. E eu respondi-lhe que achava que o trabalho que eu fazia com o sintetizador textual, o Syntext, que não teria grande cabimento em termos teatrais, etc. E disse inicialmente que não. Depois, digamos assim, aquele daimon atrás da orelha, não é? Do Sócrates, de Platão e de muitos de nós, acabou por me dar a ideia de trabalhar isso em termos dramatúrgicos, em termos teatrais. E então trabalhei o texto de forma aleatória, com o sintetizador textual, mas dando-lhe uma organização para um espetáculo que tinha sempre, porque na realidade o Syntext não gera um texto, gera uma infinidade de textos, aquilo que eu chamava um campo textual. Portanto, entramos aqui já num arquétipo, se quisermos, filosófico ou científico, que é a teoria dos mundos possíveis, não é? Portanto, aqui é a teoria dos textos possíveis, quer dizer, o Syntext cria, é um texto virtual, no fundo é um programa em estado que cria, em que o texto está em estado virtual, é o que eu chamava o texto ovo, não é? Não é em que o ovo é a galinha em potência, não é? Portanto, mas aqui não era uma galinha, era um galinheiro de textos que eu chamava um campo textual. O mais paradoxal nisto tudo é que quando eu comecei a trabalhar com grandes números e com uma grande base de dados, eu dava-me conta que as surpresas textuais eram de tal ordem que eu, ao receber aquilo que o computador me debitava, ultrapassava a minha capacidade de imaginação humana. E então Exatamente isso. Eu usei muito o Sintest na PUC de São Paulo, na pós-graduação, e às vezes em alguma disciplina, principalmente na graduação, mas principalmente na pós-graduação, no seminário que eu dava, e fazia o pessoal trabalhar com o Sintest, e eles ficavam absurdamente impressionados com a produção de textos que havia, que ia muito além do aquilo que Tristan Tzara
faz da questão da palavra automática dos pedacinhos de papel do jornal no recortados e colocados no saco, né? Porque havia, digamos, uma coparticipação da pessoa que estava na frente do computador e a inteligência do software construído por você que pegava isso e processava e devolvia para a pessoa. Sim, mas aqui eu utilizei a máquina de forma criativa, ou seja, a máquina só se justifica quando ultrapassa as capacidades humanas. Portanto, aqui eu utilizei o computador como um potenciador, como é que dizer, um extensor da capacidade imaginativa no campo artístico. Mas o que mais me surpreendeu foi o lado, digamos, metafísico dos produtos, dos textos resultantes, desse campo textual resultante. Porquê? Porque ele superava a própria capacidade do autor do programa, neste caso eu, poder imaginar os resultados. Ora bom, foi assim que o texto foi gerado, de forma aleatória, e depois deu-se-lhe digamos assim, houve um trabalho de dramaturgia sobre esse material textual, porque o espetáculo teatral tem que ser fixado para os atores poderem memorizar o texto e ter uma estrutura coesa, não é? Portanto, não podíamos pôr um campo textual no teatro, não é? Um campo digamos assim, uma multiplicidade de textos infinitos. E aqui há outro aspecto curioso relacionado com a cosmologia, é que o termo que eu usava para esse campo textual era de multitexto. E estamos aqui a entrar num paradigma ou num arquétipo que no campo artístico corresponde ao arquétipo que hoje é muito usado na cosmologia, que é o multiverso. Sim. Portanto, há aqui uma correlação entre o imaginário artístico e o que eu chamaria um imaginário científico, mas conscientemente chamo imaginário científico, que estão a ocorrer de forma paralela. Bom, então acabou esse daimon que me soprou durante o sono, possivelmente, não sei quando, a ideia desse desafio para o teatro se tornar possível com essa estrutura dramatúrgica. Essa estrutura dramatúrgica começava, ou melhor, os espectadores, antes de entrarem na sala, eram abalados por vibradores no chão que faziam tremer o chão do átrio do teatro, que era, digamos assim, o terremoto que ia fazer desabar o planeta, não é? E era aí que depois eles eram convidados a entrar na sala de teatro, que era a nave que os resgatava. Portanto, a Operação Resgate, essa nave era a Arca de Noé, e eu fico muito assombrado quando vejo que nos códigos da Torá o meu nome e o nome do meu contacto ADN estão precisamente no episódio, no capítulo da Arca de Noé, segundo me diz esse amigo Miguel Brandão, que é estudioso dos códigos da Torá. Isto para mim é de facto muito perturbador. Agora, acontece que esse espetáculo acabou depois por ser convidado um compositor e, portanto, acabou por ser uma ópera que nós chamamos ópera eletrónica, que deve ter sido a ópera mais barata do mundo. Não terá sido a melhor, mas foi a mais barata, com certeza, porque o subsídio dado às companhias portuguesas era infinitamente menor do que o subsídio às companhias estrangeiras. De modo que fizemos o que pudemos. E depois vem a outra etapa, que é o encontro com o Petri e a transformação desse trabalho, desse texto, numa estrutura hipermediática, portanto, em ambientes virtuais, que se queria certamente para uma segunda etapa da nossa conversa, não é? Bom, mas afinal de contas, né, a pergunta que não quer calar, da onde vem a relação de vocês, né, Luiz, Pedro, um é de Portugal, o outro do Brasil, enfim, como é que aconteceu isso? Não sei se quer que seja eu a responder, não é? Depois seria interessante ver a versão do Petri. Aconteceu como tudo na minha vida tem acontecido em função de um jogo de sincronicidades, na perspectiva junguiana, não é? Porquê? Eu recebi um convite muito amável para ir a São Paulo fazer uma palestra, ou já não me recordo bem o que é, um pequeno curso no núcleo de pesquisas em hipermídia, salvo erro, hipermédia, NUPE. Creio que, não sei se foi na PUC, se foi na USP. Na PUC. Exato.
Bom, e lembro-me de ter estado lá uma tarde, etc., com os investigadores do NUPE, e à noite recebo uma mensagem da portaria no hotel, da recepção, a dizer que estava uma pessoa que queria falar comigo, e quando eu chego vejo, assim, o Petri tem uma figura imponente, não é? Vejo entrar o Petri de gabardina, porque estava na chuva, não é assim, com a sua figura imponente, e é curioso que na altura nós estamos aqui em conversas ufológicas, não é? E a sensação que eu tive é que ele era um ET que vinha de um UFO, não é? Que tinha descido na Terra na altura. Então explicou que não tinha podido, por causa dos seus afazeres, estar na palestra da parte de tarde, mas que conhecia o texto da peça, que se interessou por ela, pelo texto, e que gostava de fazer uma versão em hipermédia, uma transmutação em hipermédia. Peraí. Sim, vamos colocar as coisas em ordem. Na parte da tarde, o NUP fez a reunião lá na semiótica, na parte da tarde. O problema é que eu, como professor da PUC na época, eu estava trabalhando no meu doutorado e me foram dadas tarefas que eu não podia sair delas. Eu era obrigado a estar presente naquelas tarefas, então eu não pude participar daquela discussão. E na sequência, de noite, eu tinha que dar aula também. Então eu fui lá no hotel onde o Pedro estava, que era próximo do apartamento onde eu morava, no Higienópolis. Eu estava na Santa Cecília e ele estava mais ali num edifício para Higienópolis, né? Hoje é inclusive um hostal para idosos, etc., né? Eu fui lá pelas 11h15 da noite. Sim. O UFO chegou atrasado. É. E aí eu pensei, não, tem que dar um alô pro Pedro, né? E eu tinha lido a peça, sim, conheci o Syntext, né? Syntext, né? E aí convidei o Pedro para nós tomarmos uma sopa no Franz Café, lembra? Eu lembro. E aí nós ficamos conversando até às 6 da manhã, né? E às 8h30 eu dava aula de novo, e eu fui para aula da aula, né? Mais ou menos isso. Foi curioso. E depois o nosso trabalho realmente no campo da hipermédia foi interessantíssimo e muito estimulante, porque eu também, uma vez mais, disse ao Petri que não via grande viabilidade de fragmentar o texto para a hipermédia. Porquê? Porque ele, na peça teatral, foi desenvolvido em espiral, era um contínuo, em que as combinatórias iam rolando em espiral. Ora, que fragmentar o texto não estava a ver como é que funcionava. Portanto, a afirmativa começou sempre por uma negativa neste caso, não é? E depois acabou por ser extremamente interessante para mim, porque eu não conhecia bem a estrutura da hipermédia e tal, portanto aí era a área do Petri, e o Petri foi criando ambientes virtuais, estabelecemos um mapa, digamos assim, uma planificação com vários mundos, eram 7 mundos, aqui o 7 é um número pitagórico, não é? E portanto, esses mundos transitava-se entre eles através de portais virtuais e o espectador, neste caso, ia viajando em universos virtuais, com personagens virtuais também, digitais, portanto entrávamos num mundo totalmente virtual, o que foi de facto muito sedutor, não é? Foi uma experiência muito, muito interessante. E está aqui uma vez mais, desculpe só isto, Patrick, que para mim é muito importante. Era uma experiência no campo artístico de uma vivência através dos mundos paralelos, não é? O Pedro veio para dar essa palestra sobre o Syntext e outras coisas, né, a Led Sator, lá no grupo, e era previsto que ele voltasse, né, e ele ficou 30 dias em São Paulo. E nós nos reuníamos em todos os horários livres nesses 30 dias para trocar ideias, conversar. E como as pessoas que já escutaram alguma coisa nos vídeos anteriores da peça, foi possível não fragmentar, mas transformar
os textos da peça de Alete Sator em texturas sonoras que davam uma certa audibilidade e que produziam um certo sentimento, né? Claro que daí também aconteceu que entrou em ação a equipe de Portugal, né? O Rui Torres, o Nuno, né? Que foram coordenados por mim nesse processo do trabalho de produzir aqueles tipos de áudios, né, que foram montados no Brasil, né, por mim e pelo Byron, que na época era o coordenador do núcleo de pesquisas na PUC, né? E foi Sim, aí houve uma cooperação também com o CETIC, não é? Que foi um exato. centro. Estão os gatos aqui com a sua metafísica. CETIC, que foi criado pelo Pedro na Universidade Fernando Pessoa e que ele colocou o Rui Torres como o sucessor dele, e o Rui Torres está lá até hoje, né? Sim, o centro deixou de existir desde que eu saí da universidade, não é como acontece. Mas o CETIC era Centro de Texto Informático e Ciberliteratura, que foi, digamos assim, o único centro que existia em Portugal na altura nessa área, não é? Mas, e que foi extinto quando eu saí. O Rui Torres continua a trabalhar nessa área, tem feito um trabalho notável, mas fora, digamos assim, do centro. Aliás, tudo isto, Petri, foi feito, pelo menos da minha parte, totalmente fora da minha atividade profissional. Quando eu ia a São Paulo, ia como? Ia aproveitando a minha licença sabática e era, digamos assim, por mera diversão que eu ia lá trabalhar na hipermédia. Portanto, foi sempre um trabalho de lazer criativo, não é? Nós trabalhamos 7 anos na construção da hipermédia Alete Sator, né? A ópera quântica, né? E contra tudo e contra todos, como se diz, né? É verdade. É porque, assim, inclusive na própria universidade, eu tive colegas, até o próprio Byron, né, pensava que o Alete Sator não podia ser pensado como um projeto de pesquisa. E o que a gente fez foi algo muito interessante, que nós mostramos que poderia ser um projeto de pesquisa criativo, né, onde arte, verdade e todas as coisas, psicanálise, topologia, filosofia, ciberliteratura e até perspectivas ufológicas pudessem entrar dentro, né? Dentro daquilo que eu citei do Weil, né? Sim, todo o ambiente era um ambiente cósmico, não é? Portanto, sim. Sim, que é uma obra infame nesse sentido. Infamiliar, sim, sim. Ela teve essa característica de infamiliaridade e produzir uma certa angústia para alguns, né? Estranheza, de ruptura com o status quo, que é justamente o princípio da arte, né? E da psicanálise também, da boa psicanálise, da revolucionária, né? Eu me lembro que logo depois que a gente começou a trabalhar, foi em 2004, 2003, no verão, nós fizemos um encontro na Universidade Fernando Pessoa, em Portugal, lembra? Onde a Alete Sator estava sendo falada, a gente já mostrou coisas, e aconteceu que foi todo mundo. Aí, vários colegas foram da PUC e receberam abrigo, etc. e tal, o seminário. Aí viraram para mim e disseram: não, mas você vai ter que voltar lá para a PUC, porque agora você é coordenador, né, do curso e tal, tem que cumprir a agenda e tal, uma pressão para que a gente saísse fora, que eu saísse fora, né? Ah, e mesmo assim, em função dessas coisas, a gente continuou o trabalho. Todo ano, ou o Pedro vinha para o Brasil, às vezes 2 vezes por ano, ou eu ia 1 vez por ano para Portugal, né? E por que nunca teve aqui no Brasil, Alete Sator? Por que nunca foi apresentado? Ele foi apresentado algumas vezes. Ah, foi apresentado. Várias vezes.
inclusive num encontro da Associação Nacional de Pesquisas em Artes Plásticas do CNPq, na ANPAP, eu apresentei o Alex Sator. E antes foi apresentada uma outra hipermídia, na qual as coisas só davam tudo errado, né? E e eu apresentei o Alex Sator com os personagens fluidos, etc. e tal, tarará. E quando eu terminei a apresentação, tinha as perguntas e reinou um absoluto silêncio durante uns 5 minutos. Bem, aqui em Portugal, o trabalho Alex Sator em hipermédia foi publicado na revista Cibertextualidades, Claro. dirigida pelo Rui Torres. Creio que no número 2 foi publicado em DVD, não é? Agora, duvido é que as pessoas que compraram ou que leram a revista conseguissem trabalhar com o Alex Sator no computador. Portanto, estas coisas são sempre bastante, como é que ia dizer, não me ocorre agora a palavra, decepcionantes, não é? É o esforço, não é decepcionante. Em 2009. Não, mas tiveram várias teses de doutorado no Brasil que se remetiam ao trabalho de Alex Sator e ao Pedro Barbosa, na Universidade Federal de Minas Gerais, né? Sim, houve teses muito interessantes, sim, sobre o meu trabalho que me chegaram do Brasil, precisamente. Tá? Aqui em Portugal também houve uma ou outra, mas sobretudo do Brasil. Então... Portanto, eu sou quase que luso-brasileiro, não é? Exato. Brasileiro de coração e português de pensamento. Essa é a piadinha que eu ia fazer, né? Quer dizer, somos os brasileiros aqui, desde os contatos extraterrestres do Pedro até comigo na obra dele, né? É verdade. Então eu posso dar uma sincronicidade para vocês da situação. Sim. O nome do Pedro Barbosa, Pedro, é pedra. E o meu sobrenome é Petri, que no alemão quer dizer Petrus, pedra, que é o Stein convertido ao catolicismo. Também é pedra. Então a pedra daqui e a pedra de lá. Sim, Einstein quer dizer uma pedra, salvo erro em alemão, não é? Eu não sei alemão. Einstein. Uma pedra brilhante, mas foi uma pedra, não é? Uma pedrada, uma Stein no charco na altura, não é? O cientista pop, não é? E Pedro é o nome do meu sogro também, ele tem descendência portuguesa. E aí no almoço de domingo eu estava falando, não, o vídeo do Pedro, vocês já viram o vídeo do Pedro? Falando, como assim o vídeo do Pedro? Eu não gravei nenhum vídeo. Não, do Pedro Barbosa, meu amigo lá de Portugal. Ah, sim. Pelo menos ficar um elo aí, então, entre nós, né? Não, mas a gente levou 7 anos para desenvolver o trabalho, porque os recursos tecnológicos para fazer o que a gente fazia, eles eram muito parcos. E eles se alteravam ano a ano, então a gente ia alterando o processo, melhorando ele, como vocês podem ver no trabalho que está rolando nas telas ao lado, né? Mas fez jus a esse excelente trabalho de criação poética, inspiração cósmica que o Pedro teve e o qual ele foi, como ele diz, o veículo, né? A gente chama aqui no Brasil o porta-voz, né? Bom, então... Aqui deixa-me, Daniel, dizer algo que eu tenho algum pudor em dizer isso, mas vou dizer que foi também isto depois pode ser cortado, uma surpresa também para mim, que me deixou estupefacto, porque a primeira vez que o Miguel Quaresma Brandão, esse meu amigo que estuda os códigos da Torá, quando ele conseguiu o programa do professor Rips e veio entusiasmado à minha casa a mostrar-me, ele procurou o meu nome, Pedro Barbosa, estava lá tudo, data de nascimento, o local de nascimento, não estava professor, mas sim escritor, realmente o professor o ensino foi um modo de sobrevivência e a escrita sempre foi mais a meu modo de existência, não é?
com as dificuldades que há, não é? De termos tempo, eu assim, sempre tirei ao sono o tempo de escrita. Mas o que é que aparecia nessa matriz? Aparecia o meu nome cruzado com Abraham Moles e, digamos assim, não sei como é que é dizer, não sei o termo preciso, mas a rúbrica, o epíteto que era dado ao que ali aparecia relativamente ao meu nome era Melek Elohim, que é um intermediário, não é? Um mensageiro. E Adeni era Adeni Sabá. Sabá em atariano quer dizer mensageira. Portanto, e depois na matriz seguinte, que ele me apresentou mais recentemente, aparece o meu nome, Barbosa, cruzado com Adeni. Portanto, há aqui qualquer coisa de muito estranho que, de facto, como na live que fizemos, sendo eu agnóstico, fico, digamos assim, perplexo com um texto bíblico onde estas coisas são visíveis, não é? Estão ali no texto, embora codificado, não é? Portanto, enfim, a realidade é, como dizia o Stephen Hawking, não é? São dados jogados para lados escondidos e andamos de gatas, como os meus gatos, aliás, estão aqui no corredor, a tentar encontrar os dados perdidos, não é? Para mim, o Alex Sartori, ele foi muito importante nesse aspecto. Porque eu sonhei muito com essa peça. Eu acordava às vezes de noite e estava lá ouvindo as falas. Eu cheguei a decorar uma época toda a peça, né? E aí eu tinha a visão do que eu deveria fazer, né? Então, Mas então deixe-me dar aqui uma chega pouco, como é que é dizer, né? Que não tem como fundamentar, mas no último livro eu refiro várias vezes o Alex Sartori no livro, né? Porque ele faz parte de toda esta vivência ufológica que eu tive. E, portanto, tentei fazer essa ponte de ligação. E conversei com os meus contactos, nomeadamente com a Denis Sabat, sobre o trabalho que estávamos a fazer. E o que é que me era dito? Que eles acompanhavam o nosso trabalho, eles sabiam sobre a sua vida e possivelmente também eram diamonds atrás da sua orelha durante a noite para o incentivar no seu trabalho. Aliás, foi-me dito que muitas das imagens que Petri criou eram memórias que estavam no seu inconsciente, não é? E que as resgatou à custa do trabalho. Na verdade, o Sintex era um desarrumador de ideias, não é? Mesmo quando eu trabalhei com o Abílio Cavalheiro, que me ajudou na programação em C++, eles chamavam um baralhador de palavras. Eu discordava da ideia porque não era baralhar que me interessava, não é? Mas era desarrumar ideias e torná-las mais criativas e superar a imaginação humana. Eu fiz experiências com um dos poetas que eu mais apreciava, o Herbert Welder, e aquilo que o computador me devolvia era mais surpreendente do que as próprias metáforas do Herbert Welder. Portanto, é que nem o Redenton, matemático e topólogo francês, que é o criador da teoria das catástrofes, que tem medalha Félix Klein, que é um Nobel de matemática, né? E ele vai falar dessa potência de uma nuvem criativa. Né? Uhum. Eu dei-me conta durante o espetáculo teatral que os próprios atores devem ter ficado a odiar o texto e o autor do texto, porque eles não conseguiam memorizá-lo facilmente. E então dei-me conta que realmente a estrutura subjacente ao texto não era uma estrutura propriamente de base psíquica, mas de base matemática, e portanto não havia mnemónicas para eles conseguirem decorar o texto. Não sei como é que um ou outro dos atores conseguiu memorizar coisas absolutamente, para mim, infinitas, não é? Foi um trabalho notável de parte, mas houve alguns que se enganavam sempre, não é? Portanto, foi de facto um trabalho árduo. E isso deu-me a convicção de que realmente estávamos a trabalhar, digamos, num outro patamar de utilização da linguagem, não é? E isso para mim foi uma experiência muito interessante e muito enriquecedora para mim própria, não é? Esse trabalho, quer no espetáculo teatral, quer depois na hipermédia, não é?
Eu gostei muito disso, Pedro, porque assim tem uma cena daquela primeira ou segunda versão que a gente fez, que, digamos, a gente estava naquele ambiente, você ia lá e tinha uma porta e tinha um dodecaedro em cima. Aí você clicava e o dodecaedro caía no chão e ele te dizia uma das frases Uhum, específicas. Aí tu voltava lá, o dodecaedro estava lá em cima de novo. Aí uhum, tu clicava no dodecaedro, ele caía no chão e aí era outra frase que ia ser dita. Não era a mesma coisa. Ou seja, tu uhum, não tinha chance de ter a mesma uhum, frase novamente, né? Claro que depois, nos painéis de Alet Sator, que são painéis que vocês podem ver que a gente mostrou aqui, eu fiz uma versão com as palavras com as frases do Alet Sator, e elas eram novamente reembaralhadas de modo contínuo, né? E que trabalhei com isso junto com o Roy Torres, né? Infelizmente não tem como reproduzir isso, porque é uma tecnologia baseada na macromídia, em flash, que hoje está morta, né? Não roda na internet, não roda em nada, né? Mas era assim, ao mesmo tempo que você escutava a fala da peça, as palavras que estavam na textura sonora, elas eram jogadas de forma aleatória e com uma imprevisibilidade que eu não poderia dizer qual seria. Eu só consegui programar o algoritmo, no caso, para poder fazer isso, uhum. né? Bom, eu acho que, enfim, é um tema que é fascinante, né? Todo o tema OVNI, né? Esses aspectos do universo, a experiência do Pedro, o desaguar na arte, e eu estou certo do seguinte: seja uma mente matemática ou psíquica, enfim, o fato é que eu ganhei um amigo, Pedro Barbosa, é alguém que passei a ter muito carinho depois desses encontros que eu não conhecia. Para mim, foi um prazer muito grande, me sinto lisonjeado de estar podendo testemunhar aí as experiências do Pedro. O Pedro, inclusive, chegou a se emocionar várias vezes. A gente acabou não colocando, né? No vídeo até tinham me sugerido, mas por que é tão humano se ele se emocionou até, né? Mas, enfim, para ficar um pouco essa mensagem do quanto o Pedro falou disso tudo, não como uma teoria, mas como algo que realmente o atravessa de coração, que vem de dentro para fora, né? Algo marcou aí existencialmente, do quanto ele foi muito generoso de compartilhar isso com a gente. Então, queria agradecer profundamente o Pedro e o Luiz por essa oportunidade. É um tema que eu aprecio muito desde pequeno, não tenho muito com quem conversar, então, para mim, foi também uma experiência psíquica, terapêutica, estar podendo gravar essas temáticas, embora eu não tenha certeza absoluta de nada, confesso a todos que eu sou um entusiasta dessas temáticas e acho tudo isso muito crível, né? Está-se a referir à ufologia, não propriamente à criação da Alet Sator, não é? Não, Está-se a estou me referir referindo à a isso, a experiência estranheza, ufológica. exatamente, das experiências ufológicas, né? Enfim, com os seres que o Pedro foi comentando nos vídeos anteriores. Obrigado por colocar isso, Pedro. Mas acho que é isso, né? O que prevalece aí, acho que é a amizade, é o companheirismo. Disso nós podemos testemunhar efetivamente aí em público que aconteceu. Então, a sua pergunta sobre o imaginário, né, Pedro? Sim, Bom, factual, derivado de fatos ou uma ficção gerada, né, ou não, o fato é que a mente das pessoas produz relação, né? E relação é, sobretudo, amor, né? Então, eu acho que, como síntese, né, dos encontros, pelo menos para mim, fica o ganho dessa amizade, desse relacionamento aí. mas Daniel, se me permite,
eu, como agora estou numa fase em que posso fazer uma retrospectiva do que vivi até agora, tenho até uma releitura diferente dos próprios livros que fui escrevendo. E é curioso que, por exemplo, esta experiência ufológica que me deu resposta a muita coisa que eu procurava desde a adolescência, não é? Uma das peças que eu escrevi, a segunda peça de teatro, tinha um título, Anticleia, mas depois na segunda edição eu mudei o título para Há Alguém Aí? Interrogado. Isto, enfim, nos anos 90 talvez, essa segunda edição, e depois de 2000 e em 2002 eu encontrei alguém do lado de lá. Portanto, é isto que me deixa perturbado, ver como as minhas expectativas na escrita e no imaginário que ia fluindo do subconsciente ou do inconsciente, acabou depois por ser, digamos assim, uma espécie de caminho ou uma espécie de passadeira que me abriu caminho para as experiências depois que eu vivenciei. E esta relação que é, para mim, muito curiosa, que toda a minha vida até aí foi uma busca e a experiência ufológica de que estivemos a falar nas lives anteriores, durante quase 20 anos que eu vivenciei essas coisas, foi a resposta às coisas que eu procurei e também aos próprios livros que escrevi. Há alguém aí? Interrogado, foi uma pergunta que eu fiz na minha adolescência com muita insistência e a Dani até me disse, você tanto buscou que encontrou. Portanto, enfim, é uma resposta do lado de lá que eu acabei por ter a felicidade de ter tido para acalmar, digamos assim, a minha inquietação que vinha desde a adolescência, ou se calhar desde o nascimento, não é? Você quer fazer uma palavra final, Luiz? Ah, sim. Pode Eu ser. gostava que se pronunciasse do ponto de vista psicanalítico sobre esta sensação que eu tenho estranha, não é? Não, Do mas... imaginar me abrir caminho à vivência, não é? É, A topologia não tem nada que possa... tem. Não, a Let's Sator tem uma estrutura topológica muito clara, né? E eu tentei colocar isso lá naquele momento. Hoje faria diferente e melhor, claro. Mas eu acho que o mais fundamental é dizer assim: arte e verdade são inseparáveis. Uhum. E a Let's Sator é, antes de qualquer coisa, uma grande obra de arte. Nossa, tua, né? Depois eu entro junto e ela fala daquilo que está em nós e está em todo o universo. Isso que é o importante para mim, né? Se eu fosse falar do ponto de vista da psicanálise, demoraria muito e assim não seria algo cético e retirante nesse aspecto, né? E aí teria que entrar com todas aquelas discussões que eu já tive com o Daniel pessoalmente sobre isso. E, mas eu acho que sim, eu acho que é uma coisa muito importante, né? Ah, e, e como toda obra que é, digamos, volta e meia alguém me procura e fala do Alex Sotor hoje, né? Ah, e como é uma obra que tem um trabalho importante e é interessante e apresenta algo novo, ela teve resistências, né? A gente teve que vencer obstáculos, mas nós fomos o suficientemente fortes, bravos e alegres para enfrentar o processo. Bem, o trabalho acabou por ficar na Bienal Cerveira, ser apresentado aqui Sim. na Bienal Cerveira, aqui em Portugal, não é? Na Bienal de Arte de Paris de Foi Cerveira. o primeiro trabalho digital em uma Bienal em Cerveira e na Europa. Uhum. Foi a primeira obra de arte digital na Europa. Muito bem. Depois motivou o prêmio, né? De ciberliteratura europeia para o Rui, para mim, para o Nuno, lembra? No
um ano e meio depois, no qual eu trabalhei aquilo lá, tudo lá. Poemas no meio do caminho. Foi uma equipa interessante que nós conseguimos juntar durante esses anos criativos e foi, de facto... Para ter uma ideia, o Nuno trabalha na NASA. Português que trabalha para a NASA. Para a ESA, para a Agência Espacial Europeia, salvo erro, não é? Depois, antes ele trabalhava para a NASA. Sim. A NASA, e o MIT, é importante dizer, tem a sede nos Estados Unidos e tem uma única sede fora, que é em Portugal. Porque os portugueses são extremamente criativos, apesar do que os brasileiros falam. Eles desbravaram o mar e agora estão desbravando o universo, né, Luiz? Mais ou menos, né? Estão produzindo, ajudando, né? É o além-mar e o além-cosmos. Bem, então, pessoal, fechamos agora um ciclo de encontros, né, com o Pedro Barbosa, Contato Extraterrestre Luso-Brasileiro, culminou aí na Rota das Estrelas, né, sobre a peça Aled Sator, e em breve teremos novidades aqui, tanto na Vida na Arte, como na playlist O Estranho, temos mais encontros aí no ar, né? Abriremos aí um novo ciclo de encontros, incluindo aí o Pedro Barbosa, teremos convidados, pessoas novas aqui no canal, para aumentar essa investigação. Então, queria agradecer a todos pela presença e até a próxima. Obrigado. Foi um prazer, Daniel. Foi um prazer. Daniel e Petri. Saravá. Sim. Dizem que quem consegue fazer isto tem genética ET. Todos fazemos. Tchau. Tchau, tchau.